Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa semana aqui eu estou em viagem, então vocês vão ver que o cenário está um pouquinho diferente, está com bastante ruído, eu estou aqui direto do aeroporto, mas como eu prometi para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre precificação de contrato de manutenção, seja na climatização, seja PMOC, seja de outro tipo de contrato. E aí é muito importante a gente entender as diferenças de contrato, porque se você tem na mentalidade de precificar um contrato de manutenção, igual você precifica talvez um cliente final, uma manutenção preventiva, você vai ver que é totalmente diferente. São três pontos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro ponto é que geralmente quando eu falo de contratos de manutenção, são contratos mensais. Anota isso que vai ser importante durante o vídeo. Segundo ponto é que geralmente quando eu trabalho com contrato de manutenção, ele geralmente é dentro da indústria e dentro do comércio. Então não sei se faz sentido para vocês, mas quando eu estou dentro da indústria e do comércio, eu tenho que atentar algumas coisas que quando eu trabalho com cliente final eu não me atento. E o terceiro ponto que é muito importante, que a precificação ela pode flutuar muito quando a gente fala de precificação, e aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então o primeiro ponto que a gente precisa entender, a diferença de uma empresa para um cliente final, é que os custos e a forma de manutenção é diferente. Por exemplo, você que faz manutenção numa residência do cliente, a gente fica 2 anos sem fazer preventiva no equipamento. Quando você vai fazer a preventiva, o equipamento está totalmente tá podre, está sujo, você muitas vezes tem que tirar o equipamento, então o processo de manutenção ele acaba sendo árduo. Então quando você vai cobrar uma manutenção similar a essa, você cobra um valor maior, não tem como a gente levar em consideração isso. Mas quando a gente fala de contrato de manutenção, a periodicidade da limpeza de ar-condicionado é mensal. Então, faz sentido para você que se você limpa um ar-condicionado nesse mês que vem ele não vai estar nas condições que talvez um ar-condicionado estaria quando você deixa ele 2 anos sem a limpeza? O tempo de execução ele é diferente. E por que eu falo que pode flutuar muito? Porque hoje, para você precificar do jeito certo, você não vai precificar em cima do equipamento, de TR. É algo errado de se fazer. Você tem que precificar em cima do tempo que você vai investir. Então, por exemplo, se é um contrato de manutenção onde eu vou fazer uma limpeza pesada por ano e mensalmente eu vou cuidar dos filtros e da bandeja, aplicar um bactericida, vai ser uma limpeza muito mais simples, o tempo que eu vou desprender para fazer essa manutenção é totalmente diferente do tempo que eu iria fazer num equipamento que eu vou visitar de 2 em 2 anos. Então esse é um detalhe, o tempo ele vai ser menor, se o tempo é menor eu tenho que ajustar a minha precificação. Porque vamos supor que você cobra, sei lá, um valor de R$500 para limpar o equipamento, beleza? Não estou dando preço do teu serviço não, mas só um exemplo. Gabriel, eu cobro R$500 para limpar o equipamento. Pô, se você limpou esse equipamento esse mês, vai limpar daqui 2 anos, ele vai estar totalmente sujo. Quando você vai para o PMOC, faz sentido que se você limpou ele em janeiro, em fevereiro, cara, é só manter o equipamento em ordem. Então aí a precificação ela vai pelo tempo que você vai demorar para execução. Não sei se faz sentido para vocês. Então essa é a primeira coisa. Agora você tem que tomar muito cuidado, você que está acostumado a trabalhar com cliente final, e aí você vai para a indústria ou você vai para o comércio, é que existem algumas burocracias dentro da indústria, dentro do comércio, que você não vê no cliente final. Por exemplo, é muito comum você fazer uma preventiva, você vai no cliente, monta a escada, faz, entrega, limpa e tchau. Quando a gente fala de manutenção preventiva dentro da indústria, cara, muito acesso eu não posso fazer de escada, eu tenho que fazer com andaime ou plataforma elevatória. Muitas empresas você não consegue chegar a executar atividade, então você tem um processo de integração. Além da integração, poxa, Gabriel, eu tenho um processo de liberação do técnico de segurança do trabalho, eu tenho um processo de análise da área para ver se eu vou poder ou não executar aquela obra ou aquela manutenção. Se você trabalha dentro do escritório, você não consegue chegar a qualquer horário ali e sair mexendo no equipamento, você tem que pegar horários oportunos, como horário de almoço, ou até mesmo depois do horário, porque tem escritórios que não pode parar. Salas de reunião é um dos principais pontos aí de discussão dentro de contrato, porque, pô, cara, tua agenda ali para fazer a limpeza do ar-condicionado, você trava a agenda naquele período, pô, surgiu sei lá, uma reunião emergencial lá. Assim, de fato é uma coisa que acontece sempre. Se você não tomar cuidado com esses detalhes e você precificar somente, sei lá, somente pelo tempo de execução e não considerar todos esses fatores flutuantes, quando você chega no valor de precificação, você vai dar um preço menor do que ideal, porque você não está considerando esses desvios, essa perca de tempo na execução. E principalmente esses desvios que, pô, programei a atividade para o dia tal. Chegou lá, a sala está em reunião, ou o cliente não deixou eu executar o serviço. Você tem que levar em consideração isso também, tá? E aí na precificação e no contrato você tem que deixar claro. Então, por exemplo, eu tenho programado para o dia, sei lá, segunda-feira que vem eu vou fazer manutenção na sala de reunião e no escritório X. Então isso já tem que estar muito acertado e muito comunicado, porque se chegou no dia e você não conseguir executar, se você precisar voltar no dia seguinte para fazer essa manutenção, você está perdendo dinheiro, tá? Então lembra que a gente precifica em cima de hora, em cima de tempo investido na manutenção? Então quando eu for precificar dessa forma,
aí eu não erro na minha precificação. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, a galera que está começando, quem já está cascudo aí, já faz muito contrato, já sabe disso. Mas, poxa, cara, tem muita gente que não está adequado com a questão de documentação, NR10, NR35, para subir em altura. Muitas empresas aí tem no nosso mercado muita gente que não registra os funcionários. Quando você vai para a indústria, não tem essa de você entrar numa indústria sem registro. Não existe isso. Você vai para a indústria, você tem que estar com toda a documentação em dia. A questão das tributações, tem empresa que quando você vai entrar, por isso que é importante, cara, você já considerar essas questões. Você vai entrar dentro de uma empresa, tem empresa que pede o seu faturamento, para saber se você tem condição de manter um contrato com aquela empresa. E quanto maior é a empresa que você vai trabalhar, as burocracias e o custo de operação, o custo de treinamento, a burocracia para a segurança do trabalho, tudo isso tem que levar em consideração, beleza? E aí eu vou deixar uma dica legal para vocês, vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu faço um exemplo de precificação. E também tem lá uma planilha que você pode baixar e precificar a tua hora, tá? Então o grande segredo é saber quanto é o custo da tua hora, quanto é o custo da tua operação, quanto custa o teu técnico, o teu mecânico, a pessoa que está executando o serviço, e aí posteriormente você dá o preço. Então, por exemplo, se alguém me pedir um orçamento agora, de cabeça eu já consigo precificar. Só que eu nunca vou precificar sem ir no local, sem conhecer o ambiente, sem entender as burocracias de segurança que eu tenho naquele lugar, sem entender qual vai ser o passo a passo, o acesso é fácil. Porque hoje o cara precifica assim, uma máquina de 12 mil eu cobro tanto, sei lá, de 9 a 18 eu cobro tanto, de 24 a 30 eu cobro tanto, máquinas maiores eu cobro tanto. Cara, não faz sentido você trabalhar assim, porque uma máquina de 9, parede, você faz a manutenção no tempo X. Uma máquina de 9, que você precisa montar andame, que você precisa desmontar, às vezes, o local onde você vai fazer o serviço, onde você precisa fazer um bloqueio elétrico. Cara, às vezes você demora meio período para limpar uma máquina. Então, a gente precisa entender um segundo princípio, que é o tempo de chave na mão. Gabriel, o que é chave na mão? Chave na mão é o quanto de tempo a sua empresa, a sua equipe consegue realmente produzir. Hoje, uma equipe que trabalha com 60% do tempo dele de chave na mão, tá excelente. 60% a gente tem um valor assim absurdo. Quando você vai para a indústria, às vezes, cara, você não consegue chegar nem a 30% de tempo contratado de chave na mão. Por quê? Por burocracia de montar andame, de montar estrutura, de liberação de área, de liberação de técnico de segurança do trabalho. Então, é muito importante você, antes de precificar, conhecer muito bem, perguntar para o cliente como é que funciona a segurança aqui, deixa eu entender um pouquinho, como que é o passo a passo, poxa, como que é o acesso da máquina, pode acessar de escada, vai ter que acessar de andame, porque se você não computar isso e você precifica, sei lá, uma limpeza 2 horas para fazer uma limpeza, tu tem que montar um andame, tem que ter a liberação do trabalho, tem que ter, o pessoal tem que sair da área, precisa isolar, cara, não vai demorar muito mais que 2 horas, beleza? E aí você acaba tomando tomo. Então o grande segredo é sempre precificar com uma certa margem, mas entender quais são esses tempos e como funciona todo esse processo de precificação, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, já deixa no like, e aqui embaixo, lembrando, tem acesso aí aos nossos treinamentos, e para você que, Gabriel, eu não tenho condição de comprar um treinamento, mas eu queria aprender a precificar, eu vou deixar mais um vídeo aqui na descrição, que eu explico tudo, passo a passo, como é que você precifica um contrato de manutenção, ou como você precifica a sua hora, e também uma planilha para você baixar e aproveitar aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de apertar no like, se inscrever, e até o próximo vídeo. Valeu!